Olá! Hoje nós vamos iniciar uma semana muito especial, uma semana sobre esperança. Porque talvez você esteja olhando e pensando: será que ainda existe jeito? Talvez você esteja orando pela sua família, por um filho, por alguém que se afastou de Deus, ou talvez seja você que esteja distante. Mas hoje eu quero te lembrar de uma verdade. Enquanto houver vida, existe esperança. E nós vamos refletir hoje em uma das histórias muito conhecidas da Bíblia, que nos ensina exatamente isso. A leitura está em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24. Vamos ler juntos? Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região bem distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O pai amava aquele filho, mas a escolha foi feita pelo filho. O filho precisou fazer suas escolhas. O pai amava, mas ele não o impediu de partir. Isso é algo difícil para qualquer pai ou mãe, porque nós queremos proteger, queremos evitar sofrimento, queremos impedir erros, mas chega um momento em que cada pessoa precisa fazer suas próprias escolhas. Amar nem sempre é conseguir impedir alguém de errar. Muitos pais carregam culpas que não deveriam carregar. O filho pródigo cresceu na casa do pai, conhecia os valores do seu pai e o seu amor, mas decidiu partir. E ele chegou ao fundo do poço. Aqui existe um detalhe que muitas vezes acaba passando despercebido. Quando Jesus contou essa história, ele disse que o rapaz foi cuidar de porcos. Para nós, isso pode parecer algo simples, mas para os judeus era algo extremamente humilhante, porque o porco para o judeu era considerado um animal impuro, ou seja, Jesus estava mostrando que aquele jovem havia chegado ao ponto mais baixo que um judeu poderia imaginar. Mas a história ainda não termina. A Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos. Imagine isso, aquele rapaz que saiu da casa do pai, cheio de sonhos, de planos, de autoconfiança, e agora estava passando fome, desejando aquilo que os porcos comiam. O pecado sempre promete liberdade,
mas entregue à escravidão. E foi isso que aconteceu com ele. Talvez hoje você conheça alguém assim. Talvez alguém que fez escolhas erradas e hoje está colhendo consequências. Mas a história não termina aí. Caindo em si. A Bíblia diz caindo em si. Foi naquele momento de dor, naquele momento de perda, naquele momento em que tudo parecia acabado, que ele enxergou a realidade. Às vezes, Deus usa as dificuldades para nos trazer de volta ao caminho certo. Foi ali que ele lembrou da casa do Pai, do amor do Pai, que havia algum lugar para voltar. E então ele decidiu se levantar. Foi uma escolha dele, uma decisão dele de mudar o seu rumo, o rumo da sua vida. Que lindo que é isso! Ele não ficou apenas arrependido, mas ele tomou uma decisão. A Bíblia diz, levantou-se e foi para o seu pai. Todo recomeço começa quando alguém decide se levantar. Muitas pessoas sabem o que precisam fazer, mas continuam paradas. O filho pródigo decidiu voltar. E o pai nunca desistiu. Agora chegamos no momento muito emocionante, que é onde a Bíblia diz que, estando ainda longe, seu pai o viu. Como o pai conseguiu vê-lo de tão longe? Porque provavelmente ele estava esperando, observando, orando, acreditando que ele voltaria, esperando aquele dia. O filho tinha desistido de si mesmo, mas o pai nunca desistiu dele. Talvez essa palavra seja hoje para você. Continue orando, continue acreditando. Deus ainda trabalha em corações. O pai correu. Aqui existe um outro detalhe. Naquela cultura, homens mais velhos e respeitados não costumavam correr. Era considerado algo inadequado. Mas quando viu o filho voltando, o pai correu. Ele não esperou o filho chegar. Não ficou de braços cruzados, não exigiu explicações, nem pediu justificativas. O pai correu ao encontro do filho. O amor foi mais rápido que a vergonha. O filho vinha carregando culpa, mas o pai estava carregando o amor. Deus não oferece apenas perdão. O filho preparou um discurso, achava que não era mais digno, achava que seria tratado como empregado, mas o pai o surpreendeu. Mandou trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias, preparou uma festa, porque Deus não trabalha apenas com perdão, Deus trabalha com restauração. Deus não vê apenas quem você foi, Deus vê quem você ainda pode se tornar. E talvez existe alguém, assim como o filho pródigo, na sua família, distante de Deus, da igreja, dos princípios que aprendeu. Mas essa parábola nos ensina algo, que ninguém está longe demais para a graça de Deus. Em Jeremias capítulo 32, versículo 27, está escrito: Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Haveria alguma coisa difícil demais para mim? Talvez você esteja olhando para uma situação difícil, mas Deus está vendo o final da história. Talvez você veja a distância, Deus vê o reencontro. Talvez você veja o fracasso, mas Deus vê restauração. E talvez você veja lágrimas, e Deus vê testemunho. Enquanto houver vida, existe esperança. Enquanto houver oração, existe esperança. Vamos orar? Senhor, nós cremos que o Senhor continua restaurando vidas, transformando histórias e trazendo pessoas de volta para casa. Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, falar com aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. E se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar, escreva nos comentários. Até a próxima.